Promotor de justiça, é o dia delas, né? Todo dia é o dia da mulher, mas hoje muitas homenagens sendo feitas e não poderia ser diferente, né? Importante também, na sua visão, falar sobre o que representa a mulher internacionalmente, mas também falar na nossa região. Bem-vindo aqui ao Troca de Ideias, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Independente. O Dia Internacional da Mulher, ele se presta para várias coisas, né? Para as homenagens mais clichês, que é a entrega de rosa, homenagem, cards, camisetas e etc. Mas também para reflexão, para constatação e para a gente fazer uma espécie de até um inventário da história da evolução do ser humano em sociedade. E a gente, às vezes, quando vai falar sobre mulher, ele se torna um tema, em alguns momentos, perigoso, porque conforme o ponto que for tratado, a gente pode ser mal interpretado por um ou por um outro grupo ou por um outro núcleo. Por quê? Porque, na verdade, nós temos, e se nós formos observar hoje, na evolução da sociedade atual, nós temos várias mulheres, né? Mulheres de todas as cores, de todas as raças, de todos os estágios sociais. Nós temos mulheres que avançaram profissionalmente, outras avançaram emocionalmente, outras avançaram no mundo empresarial, mas nós temos ainda, e falo agora do Brasil, muitas mulheres que ainda precisam de ajuda, que ainda precisam ser levantadas a esse espaço em que outras tantas mulheres já a caro custo e com muita força conquistaram, que é o espaço da independência, o espaço da liberdade, que é esse o espaço não só da mulher, esse é o espaço de todo o ser humano, ele ser livre para crescer e dirigir o seu próprio destino. E é muito triste quando nós constatamos uma nação como o Brasil, que ainda padece de muita desigualdade socioeconômica. E a desigualdade socioeconômica, quando ela pesa sobre uma mulher, ela traz ainda reflexos que transcendem a própria mulher. E isso, esta reflexão, ela traz o âmago da essência da importância da mulher, porque uma mulher sofrida não é apenas uma mulher sofrida, são os filhos que sofrem juntos, são as gerações que vêm depois que sofrem também. Uma mulher que tem que estar tranquila, livre e empoderada para prover amor, para prover segurança, para ser livre, para cuidar dos filhos, para trabalhar, para fazer o que ela quiser. Se ela não tiver isso, ela reflete nos outros sentimentos. Nós encontramos diariamente na nossa atividade de conflitos, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, adultos e até idosos que se ressentem de sofrimentos das mães quando aconteceram na infância. Por que isso? Porque a mulher ela é importantíssima na vida, não só dela, de uma série de outras pessoas. É por isso que há sempre uma necessidade de implementação de políticas públicas, de leis, de estruturas, de serviços de apoio, para que nós consigamos ter uma sociedade mais equilibrada, não só entre diferenças econômicas, mas diferenças entre gêneros, entre situações que não se podem mais admitir de violência. Nós lutamos, vocês são parceiros, todos somos, nós evoluímos, mas os nossos números de registros de violência doméstica, por exemplo, não diminuem, como gostaríamos que diminuísse. E a violência doméstica, a agressão dentro de casa contra a mulher, ela se espalha por gerações, ela traz marcas extremamente negativas. E nós não conseguimos vencer a violência física doméstica. Imagine a violência psicológica, a violência sutil, a violência disfarçada, a violência indireta que se causa. Muitas vezes, quando se opta entre dar um emprego a um homem e a mulher, a mulher sai perdendo porque ela tem a licença maternidade, porque ela tem outras implicações. E nós, como sociedade, terminamos discriminando negativamente essa mulher, pensando às vezes na lucratividade, na rentabilidade, e vamos gerando e reforçando desigualdades. Então, o Dia da Mulher, ele deve servir não somente para nós pensarmos na mulher, é para nós pensarmos na nossa sociedade como um todo, porque ela é absolutamente interdependente e todos dependemos no nascimento, na criação e na nossa formação de uma mulher, sem dúvida nenhuma.
E quando a gente, volta e meia, a gente tem algum assunto que abordamos aqui, doutor Sérgio, e a gente acaba sempre falando em educação também, né? E aí também começa pela educação. A educação que as crianças recebem também vai indicar como as crianças serão, como essa mulher vai ser, como esse menino vai ser, como serão adultos depois, como um vai tratar o outro, como é que vai ser a vida adulta, né? Ou pelo menos a adolescência, enfim, a sequência da vida, né? Mas começando também pela educação. Sim. A vida é um contínuo, né? E é um aprendizado permanente. E esses aprendizados, Rita, que tu bem coloca na educação do relacionamento entre as pessoas, se aprende muito mais vivenciando. Muito mais vivenciando do que lendo. Esses dias eu estava... Esses dias não. Esta semana eu estava no Grenal assistindo e aí passou lá um deputado e mais algumas pessoas com uma enorme faixa, não a violência contra a mulher. Tá bem, essas campanhas são necessárias para a gente pensar e refletir, mas é muito mais no dia a dia do que no cartaz. Muito mais nas nossas práticas cotidianas do que no folder, etc. O cartaz, o folder, ele serve para as pessoas talvez lembrarem de um tema, mas ele não transforma, ele não gera reflexão profunda. Essa é no dia a dia, essa é na repetição diária do nosso cotidiano. O respeito ao outro ser humano é um aprendizado diário, e não só de homem com mulher, de homem com homem, de pessoas com pessoas. A gente verifica isso no trânsito, pessoas se desrespeitando sem sequer se conhecerem. Então nós aprendemos continuamente. É ruim quando às vezes a gente percebe que parece que damos alguns passos atrás. Mas isso faz parte da evolução da humanidade. A gente dá alguns passos à frente, um para trás, alguns para frente, um para trás. É importante termos consciência da necessidade de evolução constante nesse entendimento de igualdade. E é importante dizer que e esse debate às vezes ele é raso e nem tem como aprofundarmos agora. Mas então se são todos iguais, por que a mulher tem alguns privilégios? Sim, porque nós somos iguais em direitos e necessidades, mas somos diferentes em algumas essências. E isto é da natureza humana. E nós temos que ter o grande princípio da igualdade é tratar desigualmente os desiguais. Então, em alguns momentos, nós temos que dar alguns privilégios a uns, porque isto é que vai gerar a igualdade. Caso contrário, nós vamos estar saindo de pontos de partida diferentes, e isto não é igualdade. Porque enquanto as mulheres, por exemplo, que estiverem no mesmo cargo que um homem, receberem menos do que o homem, não tem como, né, falar em igualdade. Enquanto a mulher não puder sair na rua sem medo de ser estuprada, muitas vezes voltando do trabalho, ou mesmo se quiser andar na rua simplesmente livremente, não pode, ou pode fazer, mas sempre com aquele medo, com aquele receio. Só quem é mulher sabe o que é um medo de sair, caminhar numa rua e daqui a pouco ser estuprada, né? Então, eu acho que enquanto isso ainda estiver acontecendo, a gente ainda tiver notícia disso, é porque tem um longo caminho ainda, né, doutor? E é o tempo que nós não podemos descansar. E quis o destino que uma das mulheres mais importantes da história do Vale do Taquari falecesse alguns dias atrás, né? Falando aqui de Carmen Regina Pereira Cardoso, e a gente falou muito sobre ela. Ontem teve a missa de 7º dia, foi a primeira prefeita de Lajeado, foi a primeira vereadora, a primeira presidente da Câmara de Vereadores, e acho que a gente tem muitas mulheres, né, que estão fazendo a sua parte. Vamos pegar o exemplo, hoje tem uma reunião almoço na CIL com Marjorie Kaufmann e a Simone Stilp, que são duas secretárias estaduais, secretárias do governo estadual do Rio Grande do Sul. Coisa que a gente fala hoje, parece normal, mas fazia muito tempo que a gente não tinha. Tem o Rafael Malman, que também está lá, são 3 secretários estaduais representando o Vale do Taquari e 2 são mulheres. Então acho que o Vale está com mulheres que fazem a diferença, né? Tem tantos outros nomes que a gente poderia listar, mas acho que estamos bem no caminho, embora, é claro, como o senhor falou, tem a questão da faixa que foi apresentada no Grenal. Ontem eu estava assistindo o jogo do Brasil de Pelotas na Copa do Brasil e o time do Brasil de Pelotas entrou no campo com uma faixa contra o racismo. Aí o técnico do time adversário da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, disse que teve ofensa racial contra ele. Então, é difícil, né? Porque nem sempre uma faixa ou essas campanhas elas vão entrar na cabeça daqueles que fazem a coisa errada, que são minoria, mas infelizmente continuam a existir. Mas temos que continuar batendo nessa tecla, né, doutor Sérgio? Não podemos baixar a cabeça e espero sim por dias melhores. Acho que já avançamos bastante em relação à mulher e com certeza ainda falta bastante também. Com certeza. Um abraço para vocês, bom dia. A Traude
de São Bento, ela diz: bom dia, doutor Sérgio, parabéns pela sua sensibilidade e preocupação para conosco, mulheres, e a todos os humanos. No 999-787885, doutor Sérgio Diefenbach, promotor de justiça, que participa conosco sempre nas